O versículo 21 do capítulo 1 de Daniel é um versículo aparentemente desnecessário na Bíblia e facilmente ignorado. Por que será? Será que está no lugar certo? Vem descobrir mais neste episódio de Obra-Prima. O meu nome é José Colasso e eu quero ajudar-te a descobrir a beleza e a profundidade deste livro, a Bíblia. Nos últimos 3 episódios partilhei ferramentas que te podem ajudar a estudar a Bíblia de uma forma mais profunda e a descobrir coisas muito interessantes no texto bíblico. Se ainda não vistes esses vídeos, procura-os no nosso canal do YouTube ou na nossa página Facebook 2 minutos com ele. Agora que já sabemos como aprofundar o estudo da Bíblia, vamos pôr mãos à obra. Vamos mergulhar no texto bíblico e observá-lo mais de perto, começando pelo livro de Daniel, um livro extraordinário. Não é o livro mais fácil da Bíblia, mas tem um design perfeito e uma profundidade que o tornam ideal para nós descobrirmos como a Bíblia é fascinante. Muito bem, vamos a isso. Livro de Daniel fica no Velho Testamento, perto do fim do Velho Testamento, entre os livros de Ezequiel e de Oseias. Vamos começar pelo último versículo do capítulo 1, uma frase simples. Daniel continuou até ao 1º ano do rei Ciro. Como eu disse, este é um daqueles versículos fáceis de se passar por cima. Talvez o capítulo 1 pudesse terminar no final do verso 19. Daniel e os seus amigos passam com distinção no exame do rei, servem o rei e são superiores a todos os sábios de Babilônia. Fim. Mas depois vem este versículo que parece um pouco desnecessário. Mas como sabemos, na Bíblia, nada é desnecessário. Tem de haver uma boa razão para ele existir. Vamos observar mais atentamente, mais detalhadamente. Uma das primeiras coisas que podemos fazer é descobrir quem foi o rei Ciro, utilizando o quê? Um dicionário bíblico, conforme já vimos. Ciro foi um rei persa que viveu no século VI a.C. e que conquistou vários impérios, incluindo o Império Babilônico. Repara, o capítulo termina com um rei persa que conquistou Babilônia. Mas já voltamos a isto dentro de instantes. Como vimos, uma coisa que é sempre útil é procurar repetições, certo? Olhando para o capítulo 1, notamos, por exemplo, que o termo ano, além de aparecer no versículo 21, aparece também nos versículos 1 e 5, e que no versículo 1 está também ligado a um rei. Ou seja, o capítulo 1 começa com o ano de reinado de um rei e termina com o ano de reinado de outro rei. Será que isto é intencional? O mais interessante é que existem ainda mais ligações entre o início e o fim do capítulo. Por exemplo, o capítulo começa com um rei babilônico que conquista Jerusalém e termina com um rei persa que conquista Babilônia. Ou seja, a nação conquistadora é ela própria conquistada. Isso mostra que o poder de Babilônia é limitado e não durará para sempre. Este é um tema muito importante e é destacado ao longo de todo o capítulo 1 de Daniel. Por isso, vamos dar uma vista de olhos. O contexto do versículo 21 começa logo nos 2 primeiros versículos do capítulo 1. Estes 2 versículos são basicamente o resumo de todo o livro em poucas palavras. Pensa nisto. O nosso versículo aponta para um momento muito específico na história e algo muito importante acontece nesse momento. Um rei derrota outro rei. Um reino é mais poderoso do que outro reino. Ocorre como que um julgamento. A casa de Deus, o santuário, o local de culto e de salvação é atacado e profanado. O povo de Deus é desterrado e o Deus de Israel parece ser derrotado pelo Deus de Babilônia. Isto significa que todo este conflito é, na verdade, espiritual. Babilônia parece ter triunfado sobre Jerusalém.
Como vamos ver, essa é a linha condutora do livro de Daniel. E estes aspectos encontram-se repetidamente nos capítulos que nós vamos ver a seguir. Mas há mais um aspecto crucial. Mesmo no meio destes versículos, no início do versículo 2, quando diz: o Senhor lhe entregou nas mãos. Numa perspectiva humana, Nabucodonosor triunfou, mas só aparentemente. Na realidade, Deus está no controle. Babilônia tem poder, mas é limitado e não durará para sempre, porque o verdadeiro poder, conforme vimos, pertence a Deus. E este ponto é também enfatizado pela estrutura básica deste capítulo. Repara que na primeira parte do capítulo, os babilônicos parecem triunfar. Eles levam os vasos do templo, levam alguns israelitas presos, decidem educá-los no sistema babilônico para que possam depois servir o rei babilônico, atribuem a sua própria comida e bebida, mudam-lhes os nomes. Ou seja, os babilônicos são ativos e os hebreus são passivos. Eles parecem estar completamente sob o controle babilônico. Mas mesmo ao meio do capítulo, duas coisas acontecem. Vê o que diz o verso 8. Daniel assentou no seu coração. Isto mostra mais uma vez que o controle babilônico é limitado. Há uma coisa que eles não podem controlar. Isto é, o coração, a mente. E com base nessa resolução, Daniel toma a iniciativa e faz um pedido. O que leva à segunda coisa, conforme o verso 9. Ora, Deus deu a Daniel graça e misericórdia. Deus dá favorecimento e compaixão. Mais uma vez, é Ele quem está no controle. E esse é o ponto de viragem. A partir daí, a história é outra. Com a ajuda de Deus, os hebreus assumem o controle. Mas repara como isto acontece. Não é pela força, mas com gentileza, com consideração, conforme dizem os versos 12 e 13. Repara, experimenta, peço-te, os teus servos. 10 dias, depois no verso 13, então se veja diante de ti o nosso parecer. E os babilônicos aceitam. Os papéis invertem-se, mas ainda fica melhor porque Deus continua a dar. Repara agora no verso 17. Ora, a estes 4 mancebos, Deus deu o conhecimento e a inteligência em todas as letras e sabedoria. Conhecimento, inteligência, sabedoria. E como resultado, Daniel e os seus amigos triunfam sobre Babilônia. E depois chegamos ao versículo 20, onde Daniel e os seus amigos revelam que são 10 vezes melhores do que todos os magos e encantadores de Babilônia. Este é agora o contexto imediato do verso 21 que estamos a ver. Uma das razões pelas quais este versículo é interessante é que, quando se procura o termo magos numa concordância, descobre-se que ele só ocorre mais 2 vezes no Velho Testamento. Uma vez na história de José, em Gênesis, no capítulo 41, e outra vez na história das pragas sobre o Egito, no livro de Êxodo. Por que é que isto é interessante? Por um lado, é uma pista de que há uma ligação entre José e Daniel. Que Daniel é uma espécie de novo José. Um ponto que será ainda mais enfatizado quando nós olharmos para o capítulo 2, o capítulo seguinte de Daniel. E a ligação com a história do Êxodo é interessante porque, tal como naquela altura Israel está no exílio, como em Daniel, no capítulo 1. Mas tal como Moisés e Arão, com a ajuda de Deus, triunfam sobre os magos do Egito, também Daniel e os seus amigos triunfam sobre os magos de Babilônia. E o que é que acontece a seguir no Êxodo? Israel sai do Egito. O que significa que a alusão à história do Êxodo, no final de Daniel, no capítulo 1, é uma primeira sugestão de que o exílio irá terminar. Assim como Israel partiu do Egito, eles irão partir de Babilônia. E Daniel permanecerá lá. O que traz finalmente de volta o versículo 21, este último versículo do capítulo 1.
E agora tudo faz mais sentido. O versículo 20 já sugeria o fim do exílio e agora o versículo 21 apresenta aquele que o irá concretizar. Babilônia será conquistada, mas Daniel ainda estará por perto. E o triunfo final sobre Babilônia irá acontecer. Mas isso não é tudo. O que é que acontece então no primeiro ano de Ciro? Esdras, no capítulo 1, diz que no primeiro ano de Ciro, os exilados têm permissão para voltar para casa e têm permissão para reconstruir o templo. Interessante, não é? No início do capítulo 1, Babilônia conquistou Israel, o povo foi para o exílio e o templo foi profanado por um rei. Mas no final deste capítulo, temos outro rei que conquista a Babilônia e que vai emitir um decreto que permite ao povo regressar a casa e reconstruir o templo. Portanto, em vez de ser estranho ou deslocado, este versículo 21 é a conclusão perfeita para este capítulo. Então, o que é que tudo isto tem a ver comigo e contigo? Bem, pensa nisto. Desde que o pecado entrou neste mundo, nós vivemos como que num exílio. Fomos conquistados e por vezes parece não haver esperança para nós. Babilônia parece estar no controlo. Mas Daniel, no capítulo 1, no verso 21, mostra que as coisas não vão continuar assim. Um novo Ciro o Grande, o verdadeiro libertador de Israel, virá e Babilônia cairá. Mas aqueles que confiam em Deus e se mantêm fiéis a Ele, permanecerão e triunfarão no final, tal como Daniel. Não é maravilhosa esta ligação espiritual dentro da história? Eu espero que nos continuemos a ver. Se ainda não o fizeste, clica no botão subscrever e vemo-nos na próxima vez. E sabes o que é que vai acontecer da próxima vez? Eu quero partilhar contigo mais uma descoberta emocionante do livro de Daniel. Um abraço e até lá.